Então, muito bem. Como sempre, tentando ser breve, tentando ser inteligente, tentando ser justo, tentando ser prático. De fato, o Lula está na cadeia. E de fato, nós não sabemos por quanto tempo. Tanto de um lado quanto do outro, as pessoas, né, estão inseguras. Né? Vamos dizer, tanto da ala esquerda quanto da ala direita, né? Existe uma certa imprecisão quanto aos resultados do processo que se segue e que vai prosseguir de maneira intensa amanhã. Né? Mas a questão é a seguinte: o Lula na cadeia, que era de fato algo que é, vamos dizer assim, é algo justo. A gente tem que entender que ele é parte de todo esse crime, não só o crime de corrupção passiva, né, de lavagem de dinheiro. Você não é só o crime de base econômica, que constitui, né, a acusação oficial e que de fato, sobre o qual de fato abundam provas. Né? Não adianta dizer que não há provas porque é azar. Tá? E elas foram julgadas por pelo menos 16 autoridades jurídicas, né, que chegaram à conclusão que de fato ele é responsável por tudo isso. Então, Lula na cadeia é algo justo, tão justo quanto todos os outros que estão sendo processados e condenados pela Operação Lava Jato. Mas a questão é a seguinte: ainda eu prefiro me ater à prudência do professor Olavo de Carvalho e aos conselhos sábios do reverendo Caio Fábio. Com tudo que o Caio Fábio de fato ele disse uma coisa muito importante. Né? Ele falou assim, ele fez um discurso a respeito da condenação do Lula como todo bom direitista e conservador faria. Inclusive como todo bom católico de verdade faria. Ele reconheceu, ele que já esteve próximo do Lula, já trabalhou com o Lula, que esteve próximo do Lula e participou de falcatruas com o Lula, né, hoje arrependido e hoje reconhecendo o seu erro, ele declarou que é justo que o Lula esteja na cadeia e que ele não está sofrendo perseguição política. Não adianta justificar isso. Mas ele disse uma coisa assim: qual o motivo para se comemorar a prisão de Lula? Isso é uma coisa triste, né? Num país onde as pessoas comemoram a prisão de um ex-presidente é uma situação triste, né? O procedimento que a polícia e que a lei, no geral, teve que... Né, o procedimento, a estratégia de que a polícia e a lei tiveram que usar para encarcerar o ex-presidente, senhor Luiz Inácio, é uma estratégia que era digna de se usar com traficantes, com milicianos, com psicopatas, com todo tipo de criminoso. Mas agora tendo que usar esse tipo de estratégia com um ex-presidente, um homem que ocupou a cadeira do poder executivo do país. Né? Então isso é prova de que o professor Olavo tem razão, o país todo padece de um problema espiritual gravíssimo, entendeu? E a gente sabe que no fim das contas, muitas dessas pessoas que hoje estão ali, chupa Lula, chupa, são pessoas que só começaram a entender a corrupção, primeiro, porque começaram a sentir o peso no bolso, né? Um prejuízo no bolso. Segundo, porque começaram a se informar muito tarde, né? Passaram a ler muitos artigos do professor Olavo, mas começaram a se sentir os donos da verdade, né? Quer dizer, pegaram o bonde andando, quase chegando no ponto final, mas se acham os grandes conhecedores de todo o processo, de toda a história do PT e de toda a história do governo PT no país. Não sabem de nada, estão comemorando à toa. E isso, infelizmente, acaba desmoralizando a coisa, em certa medida. Né? Existe uma coisa muito importante que, aliás, a gente pode encontrar registrado em diversos lugares. Existe o mal perdedor, mas também existe o mal vencedor. Né? Essas pessoas que ficam soltando foguete, comemorando a vitória, que o Lula finalmente foi preso. Meu Deus do céu, o Lula já devia estar preso há muito tempo. E não é só por questões de corrupção econômica, é corrupção de todos os tipos. É um homem que favoreceu todo tipo de projetos esquerdistas dentro do país. É um homem que deu abertura para um processo revolucionário muito silencioso aqui dentro. E que agora culminou em todo esse problema sério que nós estamos vendo não só nos meios políticos, no Supremo Tribunal, mas está generalizado. Por mais que o PT esteja se tornando um dos partidos mais marginalizados do país hoje, ainda assim
a militância está lá bem organizada e continuam, vamos dizer assim, produzindo ameaças por toda parte onde passam. É claro, como eles não têm, como toda a cúpula do PT reunida não tem certeza de quanto tempo o Lula vai passar na cadeia, o que eles fizeram? Vieram se instalar em Curitiba e já estão produzindo caos, já estão produzindo problemas, né? Por quê? Porque é um tipo de gente de mentalidade toda doutrinada. Isso a gente não estuda só no Olavo, a gente estuda em diversos livros, qualquer livro digno que saiba apresentar um histórico assim completo e perfeitamente delineado sobre o marxismo, sobre o leninismo, vai dizer que, em geral, esse tipo de revolução ela começa de uma maneira muito insensível, as pessoas não vão percebendo, né? O Lula, nas campanhas dele antes de ser presidente, as campanhas que precederam a sua presidência na República, foram campanhas todas de adulação do povo, né? Ele não veio prometendo as coisas mais clássicas, ele veio de uma maneira muito sutil, revolucionária, né? Ele veio dando garantias de benefícios, né? E garantias de, vamos dizer assim, de se derrubar os inimigos do povo, aqueles que estão aí estabelecidos em diversos setores da sociedade, setores políticos, empresariais, institucionais. Ele disse que ia de certa forma, combater estas pessoas, que estas pessoas, né, não representam os interesses nacionais. Sendo que a gente sabe que o PT não tem... Já sabemos que o pessoal do PT sequer concordou com a instituição da Constituição de 1988. Sabemos que os projetos do PT em nada se identificam com o interesse nacional, nem com a Constituição, nem com o que a bandeira do Brasil representa, né? O PT representa partidos de esquerda, sobretudo os partidos latino-americanos. E a gente precisa estudar bastante. Eu mesmo venho estudando há muito tempo, há 15 anos, e olha, eu sei bem pouco sobre o assunto. Só que quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai abrindo livros, há livros de grande porte, os livros do Olavo, de Sérgio Augusto Avelar Coutinho, né? Os livros de Mário Ferreira dos Santos, né? Livros de Plínio Correia de Oliveira, entre outros, deste mesmo quilate, né? E há vários, né? A gente começa a perceber que ali a presença do Partido dos Trabalhadores no poder, junto com toda a sua correola, né, causou danos em diversos setores do Brasil, né? Acho que nem há necessidade de se citar, né, quais são. E a atitude, vamos dizer assim, moral ou imoral, né, dos membros do PT, sejam senadores, deputados, governadores, ela é uma atitude vamos dizer assim, é uma atitude que tem se tornado cada vez mais hostil. E essas pessoas ainda dispõem de imunidade, né, imunidade parlamentar. Então, é como o professor Olavo explicou. Se você deixar, você pode até derrotar o urso, você pode até matar um urso atirando certeiramente no coração dele. Mas se você deixar ele se aproximar muito de você, antes de morrer, ele ainda pode te alcançar e fazer um estrago. E é isso que o PT está fazendo. Por mais que o barco do PT esteja afundando, é capaz que saia alguma mão ali e tente puxar o povo junto com ele, né? Porque o estrago, em todos os sentidos, ocorreu. E a gente já sabe, né, todos sabemos, né, para quem lê bastante a literatura brasileira, sabe que o povo brasileiro já não é muito bom de consciência moral, já é um povo meio esculhambado espiritualmente. E o estrago que o PT já fez, de certa forma, cultural, espiritual, só veio agravar isso. E a gente vê sinais disso quando né, aparecem as pessoas comemorando e até fazendo Judas, né, com a imagem do Lula e malhando, né, malhando pichuleco. Não há necessidade disso, meu, né? Eu acho que as pessoas deviam saber se tornarem inteligentes e saber derrotar o inimigo com dignidade, com classe, com nobreza, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Você pega o padre Luiz Carlos Lodi da Cruz, que é o presidente lá do Pro Vida Nápoles, a instituição. Ele vem combatendo o PT há anos. E se vocês acessarem o site Pro Vida Nápoles, vocês vão ver a qualidade dos artigos que ele escreve. Ele escreve também de cunho político, mas em geral ele está combatendo ali a questão do abortista, a questão LGBT, uma série de ideologias
que tentam destruir o catolicismo aqui no Brasil, né? E ele vem combatendo com artigos o quê? Inteligentes, né? Educados. Ele é uma pessoa que não se deixa abalar, não se deixa agitar por todo esse tumulto que os militantes e as autoridades políticas petistas estão produzindo. Ele não entra nessa onda, ele não entra nessa vibe, por assim dizer. Ele mantém a sua posição e serenamente, de modo inteligente, né, de modo nobre, vai combatendo. Claro, não que não precise haver uma certa reação, muitas vezes há necessidade de reações agressivas, como no caso das invasões promovidas pelo MST, aí não tem jeito, você tem que reagir mesmo a essa gente. Mas essas provocações que começam a surgir em manifestações por toda parte, são provocações inúteis, entendeu? As pessoas têm que saber adaptar, como o professor Olavo falou, adaptar as situações a si, e não se adaptar às situações. Não adianta ficar querendo entrar na onda, na agitação, e vamos lá, chupa Lula, foda-se Lula. Isso aqui não é time de futebol, gente. Né? E não é motivo para comemoração, porque a gente não sabe do que essa gente é capaz. O que aconteceu lá na frente do Instituto Lula, quando aquele empresário foi lá protestar, tudo bem, pode ser que ele tenha provocado mesmo os caras, mas você vê qual que foi a reação das autoridades petistas. Tentaram matar ele. Então se continuar essa provocação, vão ser dos maus vencedores, pode ser que comece a se gerar tumultos, vão começar a surgir tumultos generalizados por aí. E quem que vai ganhar com isso? Né? Além do mais, se as pessoas só estão preocupadas em tirar o PT do poder e ver Lula na cadeia simplesmente porque elas acham que isso vai melhorar a situação empregatícia no Brasil, ou que isso vai encher os bolsos delas de dinheiro novamente, podem tirar o cavalinho da chuva, porque essa situação vai se estender. Afinal de contas, você tem Aécio Neves, você tem Michel Temer ainda na fila para serem julgados. Né? As pessoas têm que, não importa a situação em que estejamos vivendo, as pessoas têm que procurar se tornarem melhores. Né? Elas têm que procurar se ater ao bem, aos seus deveres. Né? E não simplesmente sair cantando vitória dessa maneira tão precipitada e muitas vezes até artificiosa. Não se trata disso. Não tem descanso para esse tipo de coisa. Para quem realmente estuda e que quer aprender, que quer buscar o conhecimento, que quer realmente chegar à verdade, não há descanso, gente. Não há comemoração. É sempre um constante. Dá um passo para frente, dá um passo para trás, pega uma coisa aqui, aprende uma coisa e perde aqui. Não adianta. Né? Mas as pessoas acham que agora o Lula na cadeia, nossa, muita coisa mudou. Mudou o cacete, mudou o caralho. Tá a mesma porcaria, meu. E as pessoas continuam indiferentes, né? Continuam sem ter assim, aquele mínimo de solidariedade que as pessoas deveriam ter, não estão tendo mais diante dessa crise toda. Está todo mundo preocupado com seus empreguinhos, né? Uma boa parte dos empregos no Brasil está por um fio. Então eu vejo as pessoas muito mais preocupadas com isso, em garantir o seu, e foda-se os outros. Não vejo solidariedade, né? Mas na hora de urrar, Lula na cadeia, está todo mundo solidário. Mas, no geral, essas pessoas não são solidárias entre si. Não estão interessadas em melhorar a si mesmas. Né? Então, a questão é amadurecer e buscar ser mais inteligente. Para derrotar um inimigo como Lula de maneira nobre. Né? De maneira cristã, de maneira serena. Né? E não com essa agitação toda aí que cheira mais a briga de torcidas. Era isso.